O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação imediata do Evangelho de ontem. Vocês se recordam que no Evangelho de ontem, Jesus Cristo, ele elogiava o administrador infiel, e nós refletíamos aqui que Jesus Cristo não tinha elogiado a maldade, o pecado daquele administrador, mas Jesus Cristo tinha elogiado o foco daquele administrador. Qual era o foco da sua vida, daquele administrador infiel? Ele queria ter uma vida tranquila, ele queria riqueza, ele queria conforto, ele queria os prazeres do mundo, e para isso ele canalizou todas as suas energias para aquilo alcançar. E Jesus Cristo elogia porque aquela determinação é imitável. Quem dera que nós cristãos canalizássemos todos os nossos bens, todos os dons, todas as faculdades que nos foram dadas, para que nós alcançássemos aquilo para o qual fomos destinados, fomos criados: o céu, a nossa salvação eterna, o nosso encontro com Deus, a glória de Deus. Pois bem, então é esta mesma ideia que aqui acompanha. Então, da mesma maneira que aquele administrador infiel, ele era louvável, porque como é que ele, para se perder, era tão empenhado, e nós, para nos salvar, somos tão pouco empenhados e atentos. Como é que aquele, no caminho errado, era tão fincado, era tão determinado, era tão zeloso? A palavra é essa. Como é que aquele no erro era tão zeloso, e nós no bem somos tão desleixados? Como é que aquele no pecado era tão fervoroso, e nós no caminho da salvação somos tão frios e mornos? Então aqui, o que Jesus elogia nesse administrador infiel é esta determinação, este foco, essa determinação, este foco
E então é neste sentido que nós iremos lançar o nosso olhar no Evangelho de hoje. Diz aqui então que Jesus diz: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Qual era aqui? Que é um evangelho apenas, então nós temos que estar ligados a essa continuidade de pensamento. Qual foi a atitude lá do administrador infiel? Ele sabia que seria demitido, então ele chamou aqueles que deviam ao seu patrão e perguntou: você deve quanto? Ah, devo 100 barris de óleo. Escreve 80. Você deve quanto? Ah, eu devo 100 medidas de trigo. Escreve 50. Então ele fez amizade com aqueles homens, para que quando ele fosse demitido, aqueles homens fossem amigos dele e dessem a ele uma vida tranquila, uma vida prazerosa, uma vida confortável, uma vida economicamente segura. Então Jesus diz: olha, está vendo? Ele, para não perder as riquezas do mundo, foi tão inteligente. E nós, para que não percamos a riqueza do céu, será que somos inteligentes assim? Então Jesus diz: usai então o dinheiro injusto para fazer amigos, porque quando o dinheiro acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Então vamos aqui primeiramente compreender por que é que Jesus chama o dinheiro de injusto. Há outras interpretações possíveis, mas é interessante o que os padres da igreja dizem. O dinheiro aqui é injusto, não porque ele foi obtido de uma maneira desonesta, mas porque todo dinheiro, ele nos tenta a cometer a maior injustiça: dar a ele, ao dinheiro, o que é de Deus, dá o nosso coração a ele, dá a nossa vida a ele, dá o nosso tempo a ele, dá o que temos de melhor a ele e não a Deus. Então todo dinheiro é injusto, porque ele nos tenta, ele quer ser o centro da nossa vida. E aqui, meus santos, quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco, nós sabemos quão tentador é o dinheiro para todos nós. São Paulo, na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, São Paulo diz assim, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, e eu gostaria de livrá-los dessas preocupações. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, primeiramente aqui, então, Jesus está se referindo ao dinheiro em geral. Fazei amigos, versículo 9, Lucas capítulo 16, versículo 9, usai o dinheiro injusto. Então o dinheiro aqui é aquele que nós temos, fruto até mesmo do nosso trabalho. Mas é interessante o que Jesus diz: fazei amigos com dinheiro injusto, isto é, usai então o dinheiro para ganhar amigos no céu. Fazei o bem com o dinheiro, porque eles intercederão por vós. Percebe aqui a lógica? O administrador infiel fez amigos com o dinheiro que ele tinha para ter uma segurança na terra. Jesus diz que nós devemos fazer amigos para que tenhamos uma segurança no céu. É o ensinamento evangélico, meus santos. Isto é, usar o dinheiro que Deus nos deu para fazer o bem. Porque eu tive fome e me deste de comer. Quando você ajuda a um necessitado, quando você faz caridade, é a Jesus que você está fazendo. Quando você faz caridade com uma pessoa, o anjo daquela pessoa se torna seu intercessor. Quando você faz o bem a uma pessoa,
aquela pessoa, mesmo que não saiba, que não perceba, ela se torna uma prece viva, constantemente por você, porque de alguma maneira, quando você faz isso por amor a Deus, Deus se torna então seu devedor. Nós temos uma explicação, um provérbio comum do povo, que diz assim: quem dá ao pobre, empresta a Deus. Mas esse provérbio comum está fundamentado exatamente na Sagrada Escritura. Se vocês pegarem lá o livro dos Provérbios, no capítulo 19, no versículo 7, vocês vão encontrar essa afirmação do seguinte modo: quem tem misericórdia do pobre, empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. Percebe aqui? Então, quando eu por amor a Cristo, Provérbios, capítulo 19, versículo 7, quando eu dou ao pobre, Deus se torna então meu devedor. Eu estou emprestando a Deus, que me restituirá na eternidade, que me restituirá no juízo final, porque dirá: eu tive fome e Ele me deu de comer, eu tive sede e Ele me deu de beber, eu estava nu e Ele me vestiu. Percebe então aqui o que significa fazer amigos com as riquezas injustas, fazer amigos com aquele dinheiro que tenta roubar o nosso coração? Percebe aqui que quem assim age é sábio, é inteligente, é esperto, mais esperto do que o administrador infiel, porque o administrador infiel aplicava a sua esperteza para as coisas passageiras, enquanto os filhos da luz precisamos aplicar a nossa esperteza para as coisas que não passam, para as coisas do céu. O mesmo livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, vai dizer assim: a alma generosa será cumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. Olha aqui, meus santos, é um caminho de salvação. A alma generosa será abençoada, de modo que você quer ir para o céu, você quer ser abençoado, então use as suas riquezas que tentam roubar o seu coração, use isso para ganhar amigos no céu, use isso para agradar a Deus, use isso para que de alguma maneira, no juízo final, isso concorra para a sua salvação. Então é um caminho que Deus nos apresenta. Então vamos aqui fazer o paralelo, que o evangelho de hoje é um paralelo com o de ontem. Aquele homem ontem, ele era muito focado em ter os bens da terra, e colocou todas as suas energias para isso. Sejamos focados na salvação eterna, e coloquemos todas as nossas energias nisso. É isso o que o evangelho está nos convidando, nos indicando, isto é, que nós apliquemos os nossos bens, e aqui no evangelho de hoje, são os bens materiais, de que nós sejamos sábios, de que nós, mesmo quem tem pouco, que seja generoso, e que reserve um pouco do pouco que você tem, para ajudar quem necessita, porque isso vai ser riqueza de salvação para você, no juízo final. Eu sempre que falo do dinheiro, da caridade, eu gosto de dar o exemplo que eu ouvi quando seminarista, e que me tocou. Um padre que falou que estava em uma comunidade bem pobre, de uma região bem pobre aqui do Mato Grosso, e uma senhora pobrezinha veio se confessar, e a senhora se confessava pedindo perdão, porque não deu um pouco de açúcar à vizinha que tinha lhe pedido, mas ela tinha ainda um pouquinho no saco. Percebe aqui? Aquela mulher simples, ela percebeu que embora tivesse um pouquinho de açúcar,
ela poderia dar um pouco do pouco que tinha, porque a sua vizinha lhe pediu emprestado. Então, isso não desculpa ninguém de nós então nos empenharmos nesse sentido. Eu quero dar de comer a Cristo. Por quê? Porque eu sei que de Cristo eu vou precisar quando eu estiver diante dele no tribunal. Essa realidade da qual nós não podemos nos esquecer. Jesus diz lá em Provérbios, lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, a felicidade do homem, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem aqui sobre a terra. Ora, se eu tenho essa consciência, eu estarei então disposto a usar os muitos ou poucos bens que eu tenho sobre a terra para alcançar aquela verdadeira felicidade, porque a felicidade do homem consiste na abundância no céu, não na abundância dos bens da terra. Ainda seguindo aqui o livro dos Provérbios, se vocês pegarem no capítulo 28, Provérbios, capítulo 28, versículo 27, nós iremos encontrar: aquele que dá ao pobre não passará penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio, quem fecha os olhos para o pobre ficará cheio de maldição. É uma palavra forte, e que deve então nos impulsionar à caridade, e dizer: não, Senhor, eu não quero ser um amaldiçoado, porque o Senhor não morreu na cruz para me amaldiçoar. Eu quero receber as tuas bênçãos, e eu quero, Senhor, dar muita alegria ao teu coração, e quando eu faço o bem ao pobre, por amor a Deus, eu alegro o coração de Deus, eu faço amigos segundo Deus. E para terminar o livro dos Provérbios, capítulo 29, versículo 7, que diz: o justo, isto é, quem é santo, conhece as necessidades dos pobres, o ímpio as ignora. O ímpio não quer nem saber, não quero nem me dar conta, porque eu não quero com isso me ocupar. Meus irmãos, nós precisamos então tomar um empenho nesse sentido, um empenho de justiça, porque é justo que assim hajamos, mas também um empenho de sabedoria, porque se eu quero me salvar, se eu quero encontrar salvação com Cristo, eu preciso ser misericordioso. São Pedro Crisólogo, bispo, ele tem uma frase interessantíssima, que eu vou, quem puder gravar, quem não, depois a homilia ela é gravada, você pode depois copiar, porque vale a pena refletir. São Pedro Crisólogo, ele diz: quem deseja ser atendido nas suas orações, atenda às súplicas de quem lhe pede. Isto é, você quer que Deus atenda às suas súplicas? Atenda às súplicas dos outros, porque aquele que não fecha os seus ouvidos às súplicas alheias, abre os ouvidos de Deus às próprias súplicas. Bonito, não é? Aquele que não fecha o seu ouvido às súplicas alheias, abre os ouvidos de Deus às súplicas do próximo. De modo que, se você quer de Deus receber misericórdia, seja misericordioso, e quando você disser: Jesus, tende misericórdia de mim, Ele terá, porque você teve misericórdia daquele que misericórdia clamou a você. Se você quer, quando pedir algo a Deus: Senhor, concede-me a salvação, concede-me a salvação da minha alma. Se você quer ser atendido nesta prece, conceda o pão a quem lhe pede, porque os ouvidos de Deus estarão bem abertos quando você a Deus suplicar aquilo que o seu coração deseja. Percebe aqui, meus santos, que quando agora nós lançamos novamente o nosso olhar para o Evangelho de hoje, nós compreendemos com mais profundidade
usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Que este evangelho então, meus santos, nos ilumine, que nós sejamos sábios. É verdade, meus santos, que este é o primeiro passo. Você pode até dizer, mas padre, parece algo meio interesseiro, né? Eu vou fazer porque eu quero ser perdoado, eu vou ajudar porque eu quero ser ajudado. Meu santo, ainda não é o caminho perfeito quando você quer fazer independentemente do que você vai receber, independentemente da recompensa. É verdade, mas Deus, sabendo que o nosso coração, ele é marcado pelo pecado, que nem sempre ele está totalmente iluminado pela beleza, pela luz do evangelho, nós nem sempre compreendemos de imediato que precisamos fazer sem esperar receber recompensa alguma, mas Deus nos recompensará. Quando nós progredirmos no amor, nós seremos capazes de dizer: Senhor, mesmo que recompensa nenhuma eu recebesse, eu te amaria. Mas aqui é um caminho de mais perfeição. Quando você crescer e se aprofundar no amor, você será capaz de dizer: Senhor, mesmo se o céu não existisse, eu quereria te amar na terra com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, porque seria justo. Mas o céu existe e a recompensa está reservada para nós. Então, meus santos, motivados pelo amor, mas motivados também por esta promessa que Deus nos apresenta, empenhemo-nos, vamos usar aquilo que Deus nos deu para agradar a Deus. Aqui, já que o evangelho fala do dinheiro, eu falo dos bens materiais, mas nós podemos e devemos fazer isso com os nossos bens intelectuais e os nossos bens espirituais. Por exemplo, hoje é sábado, hoje é dia de catequese, e louvado seja Deus pelos rapazes e moças, pelos homens e mulheres que dão o seu tempo para ensinar o evangelho, para ensinar a catequese às crianças, aos jovens, aos adultos, aos ministros extraordinários da comunhão, que dão o seu tempo para vir à igreja, distribuir o corpo de Cristo, visitar as famílias e levar o corpo de Cristo às pessoas doentes que não podem vir à igreja, aos ministérios de música que dão a Deus a sua voz, que dão a Deus o calor da sua voz no canto, para aquecer os corações na liturgia, para aquelas pessoas que coordenam as comunidades e que dão o seu tempo e a sua paciência para lidar com as pessoas de igreja, ter paciência com elas e poder ajudar o sacerdote, o pároco na administração daquelas paróquias, daquelas comunidades, daquela igreja, as pessoas que trabalham no dízimo, as pessoas que fazem intercessão, que acordam no meio da noite, ou que se comprometem a rezar pelos pecadores. Tudo isso que nós fazemos, nós angariamos amigos que nos receberão no céu. Eu hoje, de uma maneira mais particular, eu falei a respeito do dinheiro, porque desde ontem sobre isso que o evangelho fala, mas isso se aplica a tudo. Todo o bem que nós fazemos por amor a Deus, todo o bem que nós fazemos aos nossos irmãos, nós estamos de alguma maneira fazendo a Cristo nos nossos irmãos, e tudo isso não ficará sem receber a sua recompensa. Que Deus, meus santos, por meio da intercessão poderosa da Virgem Maria, nos conceda este amor e esta sabedoria nos nossos corações, para que nós, filhos da luz, sejamos muito mais espertos do que os filhos das trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.